o poder da escolha. Eu quero continuar falando sobre esse tema tão importante para a vida de todo ser humano. E no vídeo anterior nós iniciamos a conversa sobre esse assunto e concluímos falando a respeito de Moisés. E o texto base está lá em Hebreus 11, do versículo 24 a 27, que diz que pela fé, sendo Moisés já grande, ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Então, as escolhas, elas são definidoras das nossas vidas. Nós temos a liberdade de fazer escolhas. Porém, não temos a liberdade de escolher as consequências. Elas serão de acordo com as escolhas que fizermos. Se fizermos uma boa escolha, teremos boas recompensas ou benefícios nas nossas vidas. Mas se escolhermos errado, teremos consequências indesejáveis, mas que teremos que lidar com ela, pelo fato de termos tomado tal decisão, feito tal escolha. E esse texto nos mostra a decisão de Moisés, a escolha de Moisés. Ele vivia no palácio, mas ele era um hebreu. Ele sabia a sua identidade e como isso é importante, saber quem nós somos, saber a nossa origem, saber de onde viemos. Você sabe que esse é um conflito, não é? São uma das interrogações do ser humano, de onde eles vieram, quem eles são, para onde vão. E a pessoa, quando não sabe quem ela é, ela não sabe sua identidade, ela vive em crise, e está fadada a viver uma vida que não é a vida que Deus planejou para ela. Porque em meio aos conflitos, toma-se um rumo, uma direção, com certeza. Sendo que vai levar a consequências, muitas delas desastrosas para a sua própria vida. E quando nós olhamos esse exemplo de Moisés, ele sabia quem ele era. Ele era um hebreu. Ele fazia parte do povo da aliança. Ele vivia no palácio, mas ele sabia quem ele era, ok? Ele vivia no palácio, num contexto de conforto, não é? Podendo até mesmo futuramente vir a ser um faraó, assumir essa posição. No entanto, ele decidiu abrir mão daquilo que aos olhos humanos era agradável. Com certeza, não é? Muitos desejariam estar no lugar dele, desfrutar de todos os privilégios, como um filho da filha de Faraó, um filho adotivo, né? Muitos iriam ver como uma grande bênção viver ali e permanecer ali todos os dias de sua vida. No entanto, ele abriu mão
porque ele sabia sua identidade, ele sabia sua origem. Então, mesmo sem ter nada de palpável diante dos seus olhos, de como seria, não é? Se ele conseguiria ou se ele teria de alguma forma sucesso em sua vida lá fora, no meio do seu povo, que era escravo. Ele, pela fé, ele decide abrir mão e seguir desta forma, o propósito de Deus para a sua vida. Porque a vida no palácio, né, o permanecer no palácio, não era a realidade de Deus para a sua vida. Continuar lá, seria viver uma vida que não era dele. Seria viver uma farsa. Seria ir numa rota, permanecer numa rota que não era a rota de Deus para a sua vida. Então ele renuncia aquele estilo de vida, por entender que aquela não era a sua vida de fato. Aquele não era o seu lugar, né, para permanecer ali para sempre. Não. E aí ele sai. E diz aqui o texto, não é, que ele pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, como eu disse, ele sai de um ambiente onde ele desfrutava de privilégios, ele abre mão daquilo sem ter nada de concreto diante dos seus olhos, como benefício. Mas a fé, né, nos faz viver não no aqui e agora, não pensando só no aqui e agora, mas nos faz ver além, como diz aqui, como que vendo o invisível, aquilo que ainda não era palpável, aquilo que não era possível enxergar com os olhos naturais, né? A fé nos faz andar assim, dar passos, como quem vê o invisível. Escolhas. Pense nisso, neste dia, sobre as suas escolhas. Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe de onde você veio? Qual é a sua origem? Por que você existe? Moisés sabia a sua origem. Isso foi definidor para que ele desse um passo para o propósito de Deus para com sua vida. Ele descobriu que ele não deveria permanecer naquele lugar. Aquela não era a vida que Deus tinha planejado para ele. E você? Você sabe a sua origem? A sua origem está em Deus. Você nasceu por causa do propósito de Deus. E viver fora desse propósito é viver uma farsa. E Deus deseja que você viva a verdadeira vida que Ele preparou para você.
sua origem em Deus. E você existe por causa do propósito dele. Dê o passo de fé. Mesmo sem ter nada de concreto diante dos seus olhos. Mesmo sem saber como vai ser. Como vai ser. Quando eu der esse passo. Quando eu abrir mão de algumas coisas. Como vai ser. Creia. Creia. Que Deus irá te sustentar. Deus irá te conduzir. Deus te capacitará para ser e viver tudo que Ele planejou para você. Em nome de Jesus. Nada se compara. Moisés abriu mão de uma vida, não é, de luxo, de privilégios, mas coisas passageiras, coisas terrenas. Os olhos dele não estavam no aqui e agora. E que assim seja com você. Que seus olhos não estejam no aqui e agora, mas que seus olhos estejam em Deus. Seu coração arda de cumprir o propósito de Deus. Custe o que custar, no sentido de ter que renunciar a algumas coisas, mas para viver a verdadeira vida, para viver o propósito dele para com a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e aplique esta palavra no teu coração. Em nome de Jesus.